Vamos iniciar agora o estudo da destilação, nossa primeira operação unitária a ser estudada, que tem a finalidade de realizar a separação de misturas que se encontram na fase líquida pela geração de vapor e criando-se o contato entre fase líquida e vapor, da forma como nós iremos estudar daqui para frente. Essa aula vai ser dividida na exposição de alguns conceitos, como equilíbrio de fases, onde veremos definições relativos à operação de destilação. Veremos alguns termos e seus significados, que serão bastante utilizados. Vamos estudar o projeto, alguns conceitos simples, não veremos detalhes, obviamente, mas vamos estudar alguns conceitos do projeto, principalmente o método gráfico, que permite calcular o número de estágios teóricos para uma coluna de destilação, e vamos usar como modelo para compreender esse projeto a destilação binária. Depois vamos avaliar alguns trechos do equipamento e a influência sobre a separação das substâncias envolvidas. Então nós vamos avaliar a corrente de alimentação, qual a influência que ela tem no funcionamento da coluna, e a razão de refluxo, veremos do que se trata e também qual vai ser o efeito da razão de refluxo na eficiência da separação em uma destilação. Então, nessa primeira parte, vamos estudar alguns conceitos relativos ao equilíbrio de fases, uma vez que a destilação se caracteriza pelo contato entre uma fase de vapor gerada dentro do equipamento, por adição de calor, e uma fase líquida. Vamos analisar inicialmente o comportamento de uma substância pura em relação à mudança de fases. Então, vamos partir de uma substância pura na fase sólida, e a partir desse momento nós vamos adicionar calor e sabemos que a temperatura dessa substância vai aumentar até que ela chegue no ponto de mudança de fase do sólido para o líquido, ponto de fusão, onde enquanto houver sólido e líquido coexistindo devido a essa mudança de fase, nós não veremos nenhuma mudança na temperatura desse sistema. A partir do momento que nós teremos somente líquido, a adição de calor fará com que a temperatura continue aumentando, até que na próxima mudança de fase do líquido para o vapor, nós, no ponto de ebulição, teremos temperatura constante no sistema, porque as duas fases também vão coexistir, e no momento em que somente vapor passar a existir no sistema, voltamos a observar o aumento da temperatura com o aumento do calor fornecido. A explicação para esse comportamento numa substância pura é que, numa fase única, existem forças de interação entre as moléculas que formam aquela substância. Quando nós adicionamos calor a essa substância, o seu estado de agitação, o estado de agitação das moléculas, a movimentação interna das moléculas se torna maior, ou seja, estamos fornecendo energia para a substância na forma de calor e ela está aumentando a energia cinética das substâncias. Elas passam a ter uma agitação mais intensa e isso é o que vai definir o aumento da temperatura daquela substância. Essa forma, digamos, de calor, nós chamamos de calor sensível, porque nós estamos fornecendo calor para o sistema, para a nossa substância pura, e o efeito que nós conseguimos medir é um aumento de temperatura. Então, o calor adicionado a uma substância responsável pelo aumento da temperatura ou pela diminuição da temperatura dessa substância é definido como calor sensível. No momento em que a quantidade de energia cinética da molécula é grande o suficiente para que se quebrem as interações que mantêm essas moléculas próximas o suficiente para caracterizar o estado sólido, aí nós observamos a formação do líquido. A movimentação relativa entre as moléculas é maior. A gente cria uma fluidez entre essas moléculas e todo o calor que a gente adiciona, em vez de ser responsável pelo aumento da energia cinética, ele vai ser utilizado pelas moléculas para quebrar essas interações entre elas. Por isso, nós não observamos mais a mudança de temperatura enquanto houver mudança de fase. Essa forma de interação entre a substância e a energia fornecida, essa forma de calor, nós chamamos de calor latente. Ele é o calor responsável pela mudança de fase da substância. Então agora nós temos a definição de calor sensível nessa região.
e nessas outras duas aqui, que é a quantidade de calor ou o calor responsável pela mudança de temperaturas da substância, e a gente observa apenas o aumento do estado de agitação das moléculas. A quantidade de calor que faz com que a temperatura do sistema permaneça constante porque há uma mudança de fase é chamado de calor latente para a substância pura. Nesse momento, as interações intermoleculares, como por exemplo ligações de hidrogênio ou forças de dipolo permanente, elas são quebradas e permitem que as moléculas passem ou do estado de agregamento mais organizado, que é o estado sólido, para um estado de movimentação mais fluida, no caso do líquido, ou que ele saia da superfície do líquido e passe para um estado de vapor, onde a movimentação da molécula é mais livre, menos restrita. Podemos observar comportamento semelhante para o caso das moléculas, da redução da temperatura. Então, tem uma substância inicialmente na forma de vapor, reduzindo a temperatura dela pela remoção de energia, ou seja, remoção de calor. A gente observa a fase de calor sensível sendo removida, diminuindo a temperatura do sistema. Quando chega no momento em que a condensação se inicia, nós temos calor latente sendo retirado, ou seja, as interações que permitem que agora as moléculas estejam mais próximas e caracterizem o estado líquido estão se formando. Retirando mais calor, nós observamos agora que esse líquido reduz sua temperatura, então é calor sensível novamente, e quando as interações permitem agora que as moléculas se organizem no estado sólido, a temperatura vai ser constante e nós temos o calor latente. Depois de formado o sólido, nós vamos ter novamente remoção de calor sensível. É importante agora nós lembrarmos o seguinte: a forma mais adequada de transferência de calor é o calor latente na indústria, que é quando a gente vai ter a condensação do vapor. Se eu quero aquecer um equipamento ou se eu quero aquecer um sistema em grande escala, é mais rentável para mim utilizar o calor latente. Então nós geramos um vapor que está na sua temperatura de condensação, está prestes a condensar. Quando esse vapor entra em contato com o equipamento, o calor que ele vai transferir é o calor latente e isso faz com que a gente tenha um aproveitamento melhor da energia, porque na mudança de fase a gente considera, teoricamente, que o calor específico de uma substância é infinito, pelo fato de nós não termos mudança de temperatura e a definição de calor fornecida ou retirada de uma substância seria a massa vezes o calor específico vezes o ΔT. Se o ΔT é zero, a gente sabe que tem calor. Então, para balancear esse ΔT igual a zero, a gente teria que ter um calor específico tendendo a infinito. Lógico que isso tudo é só uma consideração teórica. Quando a gente tem mudança de fase, a gente calcula a quantidade de calor multiplicando a massa pelo calor latente, que é um termo conhecido, a entalpia de mudança de fase. Mas na prática, essas definições nos permitem considerar que a melhor forma de transferir calor, aquela que vai consumir menos combustível e vai me permitir aproveitar mais esse calor, é utilizando o vapor no seu ponto de condensação. Ou seja, a gente vai usar o calor latente quando a gente quiser aquecer alguma coisa na indústria. Quando a gente quiser aumentar a temperatura de um sistema na indústria, a gente vai usar o vapor no seu ponto de condensação. A gente diz então que o vapor está saturado, quando o vapor está no ponto de condensação ou quando o líquido acabou de formar a sua última quantidade de vapor, a gente diz que aquele vapor está saturado. A água saturada é a água a 100 graus quando ela está na pressão de uma atmosfera. É quando nós temos ou a água totalmente no estado de vapor, prestes a condensar, ou ela líquida, prestes a formar o vapor. Então, a água saturada é a água a 100 graus. Se eu pego o vapor de água a 100 graus na pressão ambiente, eu tenho um vapor saturado. Eu sei que aquele vapor vai transferir calor latente para o outro sistema que tiver contato com ele. Se a gente quiser um vapor com temperatura muito alta, acima de 100 graus, isso é muito comum, obviamente, na indústria, a gente tem que aumentar a pressão do ambiente onde esse vapor está sendo gerado, ou seja, da caldeira. Então, as caldeiras funcionam a pressões elevadas para permitir que a água ferva a temperaturas muito altas. Dessa forma, o vapor gerado nessas pressões elevadas também vai ter uma temperatura muito alta. E aí a gente consegue ter um calor latente com a água saturada em temperaturas muito maiores do que 100 graus.
Se nós fizermos análise agora para uma mistura, já que nós vamos trabalhar com misturas na fase líquida e queremos destilar essas misturas para separar alguma substância presente nela, vamos ver qual é o comportamento desse gráfico numa mistura. Observamos que não temos mais aqueles patamares de temperatura constante, né? Nós temos aqui nossa mistura na fase sólida. Quando começamos a fornecer calor, a temperatura varia. Chegou no ponto de fusão, nós temos agora fase líquida e sólida coexistindo, mas a adição de calor faz com que nós tenhamos mais aumento de temperatura, ou seja, calor sensível. Chegou nesse ponto de ebulição, que agora vai ter um nome específico, nós vamos chamar de ponto de bolha, porque nós não estamos chamando mais de ponto de ebulição, porque antes nós tínhamos na substância pura uma temperatura constante. Por exemplo, a água pura, enquanto ela estivesse mudando de fase, do líquido para o vapor, a temperatura seria sempre de 100 graus. Agora, se eu tenho uma água com alguma substância misturada a ela, que é um caso comum, né? Nós não usamos água exatamente pura na indústria, a gente começa a observar o início da ebulição, ou seja, a formação da primeira bolha de vapor, por isso que nós chamamos essa temperatura de ponto de bolha, porque nessa temperatura exata formou-se a primeira bolha de vapor naquela fase líquida. No entanto, a temperatura continua a mudar. Então a gente não tem uma temperatura única durante a mudança de fase, ou seja, durante a coexistência de líquido e vapor. O líquido começa a evaporar, mas a temperatura não fica estacionária, ela continua a mudar. Então, nesse ponto aqui, nós temos calor latente, porque nós temos mudança de fase, mas nós também temos calor sensível, porque nós temos a ebulição com a variação da temperatura continuando. Então, para definir o ponto exato em que se inicia a mudança de fase, nós precisamos saber, né, quando se forma a primeira bolha de vapor, então nós chamamos isso de ponto de bolha. E, teoricamente, conhecendo os dados termodinâmicos de cada uma das substâncias que compõem a mistura, nós temos como calcular esse ponto de bolha. Então, ele pode ser conhecido e nós sabemos exatamente a partir de que ponto o nosso líquido, que é uma mistura, vai formar o vapor. E isso vai ser bastante útil na consideração da destilação, já que nós queremos evaporar uma substância que está presente numa mistura e que não está pura. No sentido inverso, nós temos o vapor perdendo energia, ou seja, perdendo calor, diminuindo sua temperatura, até que ele vai começar a formar o líquido, vai se condensar. Então, nesse ponto, nós também damos um nome específico, porque a partir do momento que ele inicia a condensar e o líquido e o vapor coexistem, nós observamos, já que é uma mistura, que a temperatura continua a variar. Então, no momento em que se forma a primeira gota de líquido na condensação, nós dizemos que atingimos o ponto de orvalho. É o ponto em que nós observamos o início da mudança de fase, de vapor para líquido. Então, é importante guardarmos essas duas definições, porque nós passaremos a trabalhar na destilação com misturas, onde nós vamos precisar conhecer o ponto de orvalho e o ponto de bolha dessa mistura. Aí aqui nós temos a definição, ponto de bolha vai ser a temperatura onde se inicia a ebulição da mistura, ou seja, onde se formou a primeira bolha de vapor, então ali se iniciou a ebulição. E o ponto de orvalho é a temperatura onde se inicia na mistura a condensação, ou seja, a primeira gota de líquido condensado. Com relação às definições em termos de temperatura, nós temos o líquido e o vapor saturado, assim como eu dei o exemplo da água saturada, que seria na pressão normal, 100 graus. Uma mistura também tem seu ponto de saturação. Então, quando a mistura está no ponto de bolha, dizemos que ela está saturada. Mas como o ponto de bolha se refere ao líquido que começa a formar vapor, então eu vou dizer que é um líquido saturado. Ele é um líquido que está começando a mudar de fase. Quando a mistura está no ponto de orvalho, eu digo que é um vapor saturado. O ponto de orvalho se refere ao vapor que está começando a formar a sua primeira gota de líquido, a sua primeira gota de condensado. Então, a mistura saturada ela pode estar na fase de líquido ou de vapor. Se estiver na fase líquida, formando sua primeira porção de vapor, eu digo que é um líquido saturado.
Se ela estiver numa fase de vapor formando sua primeira gota de líquido, eu digo que é um vapor saturado. Então, uma mistura ela é saturada quando está ocorrendo a mudança de fase líquido-vapor ou vapor-líquido. Podemos considerar também as temperaturas que estão afastadas da saturação. Então, se nós temos uma mistura que está com a temperatura maior do que o ponto de bolha, ou seja, nós já formamos o vapor, e esse vapor agora ganhou mais calor, ficando mais aquecido do que o ponto de bolha. Nós dizemos que é um vapor superaquecido. Ele tem calor latente, porque ele passou da fase líquida para o vapor, mas também tem uma quantidade de energia que é calor sensível, porque nós evaporamos o nosso líquido e continuamos fornecendo energia para ele mudar de temperatura. Então nós dizemos que esse vapor ele é superaquecido. Se nós tivermos uma mistura líquida que já está com a temperatura menor do que o ponto de orvalho, ou seja, nós condensamos o vapor, que é o ponto de orvalho, essa temperatura, continuamos a condensação, a temperatura foi diminuindo, formou todo o líquido e reduzimos ainda mais a temperatura desse líquido. Então, nós dizemos que ele é um líquido subresfriado. Nós não temos somente calor latente para poder mudar a temperatura. Nós temos que nós temos que primeiro aquecer essa fase líquida para que ela enfim atinja a temperatura do ponto de bolha. Então, um líquido abaixo do ponto de orvalho é um líquido subresfriado e um vapor acima do ponto de bolha é um vapor superaquecido. Aqui nós temos um gráfico onde nós temos essas definições. Nós temos aqui duas linhas, elas estão reunindo pontos que relacionam temperatura da mistura com relação à fração molar de uma substância específica. Se essa substância estiver na fase líquida, eu vou ler esse ponto na curva inferior. Se essa substância estiver na fase de vapor, eu vou ler esse ponto na curva superior. Então aqui estão todos os valores de temperatura e composição que se referem ao vapor saturado. Ele está no ponto de orvalho, ele está prestes a formar o líquido. Todo par de valores de temperatura e composição que caem nessa curva se referem ao líquido saturado, ou seja, ele está na temperatura em que começa a formar vapor, o ponto de bolha. Entre as duas curvas, essa região vai me dar uma temperatura e uma composição que me diz que eu tenho uma mistura de vapor com líquido. E ambos estarão saturados, já que eles estão limitados pela linha de vapor e líquido saturado. A região acima da linha de vapor saturado é o vapor superaquecido e a região abaixo da linha de líquido saturado é o líquido subresfriado. Então a gente pode ver através do gráfico cada uma das definições que nós acabamos de estudar. E dessa forma nós vamos utilizar todas essas definições para, daqui por diante, tratarmos o caso da destilação, onde nós estaremos trabalhando com misturas e, consequentemente, vamos usar bastante os termos de líquido saturado, vapor saturado, ponto de bolha e ponto de orvalho. Na próxima parte, nós começaremos a estudar o equipamento de destilação para entender como ele funciona na prática.